Seja bem-vindo ao Fides Reformata, a sua revista eletrônica. Esse programa é oferecido pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. A Fides Reformata é uma revista que vem sendo publicada pelo Andrew Jumper desde 1996 e ela tem sido publicada ininterruptamente ao longo de mais de 2 décadas. No programa de hoje nós temos conosco o Dr. Mauro Meister, que além de diretor do nosso programa, do nosso Centro Presbiteriano de Pós-Graduação, é também o scholar que escreveu o primeiro artigo na Fides Reformata. Em 1996, o volume 1, número 1 da Fides Reformata, teve o seu artigo Pregação no Velho Testamento, é mesmo necessária? E nós temos o privilégio de ter o Dr. Mauro aqui conosco para nós conversarmos a respeito desse artigo. Antes de mais nada, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer estar aqui também, João Paulo. Grande alegria. Seja muito bem-vindo a esse nosso primeiro programa. Você que foi o primeiro articulista da Fides, também está tendo aí o privilégio de abrir também o nosso programa. Um privilégio ter ali o primeiro artigo na primeira revista, que durou já por tanto tempo e tem trazido conteúdo acadêmico e reflexão bíblica profunda para nossos pastores, seminaristas e para a igreja cristã em geral aqui no Brasil. É um privilégio muito grande. Muito bom, muito bom. O seu artigo foi a respeito da pregação no Velho Testamento e se ela é mesmo necessária. Você poderia fazer um resumo do artigo para nós? Ok, faz muito tempo que eu escrevi, são mais de 20 anos, mas a ideia básica foi levantar as razões pelas quais muitas vezes o Antigo Testamento não é pregado nos púlpitos das nossas igrejas e muitas vezes pouco enfatizado no ensino teológico. Então, no artigo eu faço algumas reflexões a respeito, primeiro, da necessidade, por que é tão importante pregar o Antigo Testamento, pretendendo ter convencido o leitor de que é importante, teço alguns comentários das razões por que não se prega tão frequentemente no Antigo Testamento quanto eu creio deve ser pregado, e finalmente algumas orientações do que fazer para pregar o Antigo Testamento. Ótimo, ótimo. Você acha que de lá para cá a situação melhorou de 1996 até 2019? Você acha que os pastores têm pregado mais no Antigo Testamento ou a situação ainda é a mesma? Acredito que melhorou num certo sentido, até porque nossa própria escola vem insistindo nesse tema, insistindo em ensinar o Antigo Testamento, ensinar a teologia bíblica do Antigo Testamento, que é tão necessária para a pregação do Antigo Testamento. Então, eu acredito que no quadro geral houve uma evolução. Encontramos mais pastores jovens pregando, expondo livros inteiros do Antigo Testamento e tendo a coragem de fazer isso, porque nem sempre pregar no Antigo Testamento é fácil, você precisa de ferramentas para isso. Então, de lá para cá, eu acredito que sim, melhorou em algumas áreas, em alguns setores. Ótimo, ótimo. Uma das razões pelas quais você diz que é necessário pregar no Antigo Testamento, no seu artigo, é que sem o Antigo Testamento não dá para entender o Novo Testamento. Você poderia falar um pouquinho a respeito disso, por favor? Veja bem, o Antigo Testamento, ele coloca a base sobre a qual essa revelação neotestamentária vai acontecer. Então, vamos imaginar uma situação prática, ok? Eu vou fazer um evangelismo. Eu vou falar para alguém da necessidade de salvação. Se você não tiver o contexto do Antigo Testamento, e principalmente o livro de Gênesis, onde nós temos o episódio da queda, da entrada do pecado no mundo, você vai ter o quê? Você vai ter uma dificuldade de explicar o indivíduo, ele está sendo salvo de quê? Essa é a primeira. Então, por exemplo, quando você pega o Senhor Jesus falando nos evangelhos, ou você pega os apóstolos nas cartas falando de salvação, eles têm esse momento tão importante que foi a queda em mente.
Você pegar o apóstolo Paulo explicando a doutrina da salvação, a doutrina da justificação pela fé, ele tem como pano de fundo o episódio da queda em Gênesis 3. Agora, para eu entender o episódio da queda, eu tenho que entender o episódio da criação. Perfeito. Então, sem o Antigo Testamento, você fica com um Novo Testamento sem fundamento, sem base. E uma igreja que ensina muito o Novo Testamento sem voltar às bases veterotestamentárias, ela também se enfraquece doutrinariamente. Por isso é fundamental pregar no Antigo Testamento. Eu terminei recentemente uma série de exposições no livro de Gênesis. Foram, entre eu e meu pastor auxiliar, 44 exposições expondo todo o livro. Está lá disponível para o público. O que acontece? As pessoas vão lá, ouvem, alguns fazem maratona, ouvem aqueles 44 sermões, que tem em média 1 hora cada, e falam assim, agora eu entendi coisas que eu nunca havia entendido. Então, a base é muito importante. Ótimo, ótimo. É bom o nosso telespectador saber qual é a sua igreja, por favor. Igreja Presbiteriana na Barra Funda. Igreja Presbiteriana da Barra Funda. Dr. Mauro, além de diretor do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, também está atuando na plantação da Igreja Presbiteriana da Barra Funda desde... fazem 7 anos, 2012. Você poderia falar para a gente, Dr. Mauro, um pouquinho a respeito da sua formação, por favor? Então, eu me formei numa extensão do Seminário Presbiteriano do Sul, da IPB, que é na cidade de Goiânia, hoje o atual Seminário Presbiteriano Brasil Central. Depois eu fiz meu mestrado na área de Antigo Testamento no Covenant Theological Seminary, nos Estados Unidos, e meu doutorado na Universidade de Stellenbosch, na África do Sul. Foi quando eu escrevi o artigo em tela. Perfeito, perfeito. Qual foi sua... Existiu alguma motivação especial na época ou algum contexto especial da escrita desse artigo na época que valeria a pena você compartilhar com a gente? Eu aprendi a amar as escrituras do Antigo Testamento durante o meu curso e logo no começo do Ministério Pastoral passei a expor o Antigo Testamento, expor salmos e textos do Antigo. E eu vi que era uma voz meio isolada. Quando eu estava então para voltar para o contexto acadêmico aqui no Brasil, eu achei importante e interessante que essa porta se abrisse para a pregação do Antigo Testamento e para um projeto que eu tinha, que era de ensinar teologia bíblica como um fundamento para a pregação. Perfeito. Ou seja, se você não tem uma boa teologia bíblica, você vai ter muita dificuldade em fazer exposição do Antigo Testamento. Perfeito. E teologia bíblica é o curso que eu mais ensinei ao longo dos anos todos de docência, de carreira acadêmica. Perfeito. Um segundo motivo pelo qual você diz que a pregação no Antigo Testamento é necessária é porque sem uma boa concepção a respeito do Antigo Testamento é impossível entender a igreja neotestamentária. Explique, por favor, para nós um pouco mais a respeito disso. Veja bem, nós temos uma tradição teológica muito forte ao redor do mundo e no Brasil também, que é o dispensacionalismo. E o dispensacionalismo faz uma divisão muito radical entre a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. Então, dentro da concepção reformada, nós entendemos que há muitos aspectos de continuidade entre a igreja do Antigo Testamento e a igreja no Novo Testamento. Então, nós trazemos muitas coisas dessa igreja do Antigo Testamento para a nossa vivência eclesiástica neotestamentária. Então, por isso é tão importante você entender, por exemplo, o papel da igreja, quando você entende desde o Antigo Testamento o papel da igreja do Antigo Testamento e o papel dessa igreja naquilo que na teologia bíblica nós conhecemos como os mandados, o mandado social, mandado espiritual, mandado cultural. Ora, isso é uma coisa para o indivíduo crente e é uma coisa para a igreja trabalhar.
Então, quando você tem esse vácuo da igreja do Antigo Testamento, ou seja, você não entende o Antigo Testamento e não entende a igreja do Antigo Testamento, você tem um abismo que você precisa preencher na questão dos mandatos e uma série de outras coisas que são importantes na nossa teologia para compreendermos. Legal, ótimo. Um novo tópico aqui do artigo é por que não se prega tão frequentemente no Antigo Testamento quanto se deve. E nesse tópico você fala bastante a respeito de teologia bíblica. Você detecta que a falha é uma falha na concepção da teologia bíblica, uma falha da dicotomização que faz-se normalmente na academia, na teologia bíblica. Você poderia falar um pouquinho mais a respeito disso? Isso. Já comecei, né, a falar um pouquinho do tema, do assunto. E é fato, né? Quando você não tem uma boa teologia bíblica que começa com a criação, com a queda, você tem uma dificuldade de pregar e de ensinar redenção. E eu, como disse, é um dos cursos que eu mais ensino de teologia bíblica, e a gente ensina online. Nós temos um curso de EAD, e uma das primeiras disciplinas no EAD é o curso de teologia bíblica, que eu acabei de ministrar, inclusive. E é muito interessante. O curso tem 10 aulas e as 4 primeiras aulas são construção teórica. Então, é meio chato, vai ser muito conceito novo para o aluno, uma série de coisas. Quando chega na 5ª aula e dali em diante até a aula 10, é impressionante ver como os alunos usam expressões literalmente. Caíram as escamas dos meus olhos. Legal. Uau, como eu fiquei 20 anos na igreja e não consegui entender isso. Perfeito. Por quê? Porque você precisa abrir, descortinar essa revelação do Antigo Testamento, usando a teologia bíblica para ter uma boa compreensão da Bíblia como um todo. E o mais bonito, professor João Paulo, é quando o aluno diz assim: agora eu entendi a graça de Cristo. A partir do Antigo Testamento, a partir da criação, da queda e o momento da redenção, no qual Deus vem trabalhando toda a história do Antigo Testamento para chegar na pessoa de Cristo. Então isso é uma coisa tremenda. Teologia bíblica é fundamental nisso tudo. Que legal. A gente só tem mais 2 minutinhos, a coisa tem que ser bem rápida. O que você mudaria ou acrescentaria nesse artigo hoje? Acho que eu talvez trabalhasse hoje um tom mais positivo em função das coisas que aconteceram de lá até agora. Então hoje, por exemplo, nós poderíamos trabalhar uma gama de bibliografias na área de teologia bíblica, na área de Antigo Testamento e na área de pregação do Antigo Testamento, que naquela época não existia, talvez nem em outras línguas, e muito menos na língua portuguesa. Então, por exemplo, hoje nós temos livros na área de pregação fantásticos. Temos como pregar a Cristo a partir do Antigo Testamento, como pregar a Cristo a partir de Gênesis, e a nossa editora Cultura Cristã vem produzindo essa série no Antigo Testamento. Então, hoje eu teria muito mais coisas positivas a dizer a respeito da pregação no Antigo Testamento do que eu tinha naquele momento, naquela época. De fato, porque mudou. A realidade realmente mudou, graças a Deus. Cresceu, a compreensão, a literatura, a bibliografia está disponível. Então, hoje, pregar no Antigo Testamento tornou-se mais fácil do que naquela época em que esse artigo foi escrito. Que bom. Foi um prazer tê-lo aqui. Alegria, e uma alegria ter você também assistindo o nosso programa. As revistas Fides Reformata estão disponíveis na internet. Você as encontrará entrando no website do Andrew Jumper, cpaj.mackenzie.br, cpaj.mackenzie.br. Esse foi o seu programa Fides Reformata, a sua revista eletrônica. Foi um prazer ter você assistindo o nosso programa. Até o próximo.